Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de zoologia de invertebrados e hoje nós falaremos sobre o filo dos plateumintes. Bem, o filo dos plateumintes, no geral, os organismos que são mais conhecidos são os vermes, tá? Mas, além dos vermes, a gente também tem organismos que são de vida livres, organismos que não são parasitas e nessa aula nós vamos ver tudo isso. Bem, então antes de começar a falar especificamente sobre o filo dos plateumintes, vamos lembrar lá do nosso cladograma para ver quais são as características que surgiram, tá? Após o último filo que nós estudamos, que foi o Ctenófora. Então, olha só, nós, só lembrando, né? Então, aqui nós temos lá o nosso cladograma, que a gente está vendo desde o início da disciplina, né? Então, nós temos lá o nosso protista ancestral, e aí nós temos, né, o aparecimento da multicelularidade, o desenvolvimento embrionário da mórula da blástula, né, e com isso nós temos o primeiro filo, que é o filo porífera, na qual eles não apresentam tecido verdadeiro. Eles são organismos simples, tá, com um sistema aquífero, e após aqui o filo porífera, nós temos então o surgimento de uma nova fase embrionária, que é chamada de gastrulação, e assim nós temos a formação dos tecidos verdadeiros. Bem, com isso, nós vimos o filo dos quinidários, na qual eles já apresentam tecido verdadeiro, eles são diblásticos. Então, nós vimos também os quitenóforas, que não estão aqui nesse cladograma, mas eles são bem similares aos quinidários e também são diblásticos. Bem, então agora nós vamos ter o surgimento de mais um tecido germinativo, tá? Então, a partir daqui, os organismos eles vão passar a ser triblástico. Então, além de ter a endoderma e a ectoderma, eles também vão apresentar a mesoderma. E além disso, eles também apresentam simetria primária bilateral. Bem, então, a partir desse momento, todos os filos que aparecerem daqui para frente, todos os organismos eles vão ser triblásticos e então possuir a simetria bilateral. Lembra que Ctenófora eles têm simetria birradial, quinidária tem simetria radial e porífera eles são assimétricos. Então, olha só, com relação à simetria, então os organismos agora eles vão ser bilaterais, ou seja, eles vão poder ser divididos aí neste plano, na qual a gente vai separar em duas partes, né? Direita e esquerda. Por exemplo, nós somos bilaterais. Se a gente dividir nesse plano sagital, então nós vamos ter duas partes iguais. Então, isso que é a simetria bilateral. Além disso, os organismos, a partir de agora, eles também podem ser divididos em um outro plano, tá? Na qual eles podem estar separados lá em região anterior e região posterior. Então, se a gente dividir ele aqui nesse plano transversal, a gente pode ter essa separação nas duas regiões. Por quê? A partir desse momento, vai começar a ocorrer a cefalização. Então, a gente vai ter um local onde a cabeça ela já está definida. Lembra porífera? A gente tem cabeça lá em porífera? Não. Tem cabeça em quinidário? Também não. Mas a partir daqui, os organismos eles vão ter um local onde vai ser a cabeça dele. E eles também podem ser divididos num terceiro plano, que é o plano dorsal e ventral, né? Que vai separar a região do dorso, das costas e a região do ventre. Então, agora, olha só, a gente tem uma grande divisão. Então, notem que para cá nós vamos ter um ramo, tá? E para cá a gente tem um ramo que nós vamos estudar. Olha que aqui está escrito protostômio. O que são organismos que são protostômios? Então, vamos pegar lá no nosso desenvolvimento embrionário. Lembra que a gente viu isso nas aulas anteriores? Então, aqui a gente tem, né, os folhetos germinativos, ó. Externamente a gente tem a ectoderme, tá? Aqui, internamente, a gente tem a endoderme e aqui na região cobrindo essa região do meio, nós vamos ter a mesoderme. Essa cavidade que está aqui é a blastocele, né? Que a blastocele, nesse momento da gastro, ela começa, então, se achatar para ela formar essa cavidade que vocês estão vendo aqui em amarelo. Essa cavidade vai dar origem ao intestino primitivo e notem que aqui a gente tem uma abertura, o blastópora. Então, o que são organismos
protostômios. Organismos protostômios são organismos na qual o blastóporo vai dar origem inicialmente à boca. Essa primeira abertura vai dar origem à boca. Este outro ramo que nós temos aqui vai ser o ramo dos deuterostômios, que vai ser o último grupo que nós vamos estudar nesta disciplina, que vai ser o filo equinodermo. O que são organismos deuterostômios? São organismos na qual o blastóporo vai originar primeiro o ânus. Só o filo equinoderma são deuterostômios? Não, todos os vertebrados são deuterostômios. Então, todos os grupos de vertebrados vão estar nesse ramo aqui, juntamente com o filo equinoderma. Então, agora a gente vai se atentar a esse ramo aqui que nós estamos vendo, que é o ramo, então, dos protostômios. Esse ramo aqui, nós vamos ter mais ramificações para ter todos os filos aí que nós vamos estudar. Bem, então, notem, a gente viu aqui protostômios, e aqui a gente tem uma outra característica que é acelomado. O que é o celoma? Eu vou estar falando para vocês. Então, olha só, quando a gente pega um corpo aqui de um plateuminto, que é o organismo que a gente está estudando nessa unidade, e a gente corta para a gente ver como que é a organização interna deste corpo. Então, olha como ele se apresenta. Então, o que que a gente tem aqui? Né? A parte externa, que vai ser, ó, que tá a epiderme, então, que é formada, então, pela ectoderme, tá? Essa parte amarela aqui, lembra aquela figura que eu acabei de mostrar para vocês do desenvolvimento embrionário, que falei que vai dar origem ao intestino? É o amarelo. Então, é formada pela endoderme, e essa parte roxa aqui, que forma o parênquima, a musculatura, né? É formada pela mesoderme. Isso aqui está tudo preenchido pelo mesoderme. Nós não temos cavidade neste organismo, tá? Então, esse organismo é chamado de acelomado. Celoma é uma cavidade. E aqui a gente não tem cavidade. Então, os plateumintos são acelomados. Bem, então, continuando aqui agora, né? A gente viu o que é o acelomado. Então, a gente vai ter quem são os acelomados? Os plateumintos, que nós vamos estudar agora. Mas, ó, aqui a gente vai ter uma outra divisão, ó, note que o único acelomado que a gente tem é o plateumintes. Ah, todos os organismos que a gente vai ver vai ser acelomado? Não, a gente tem ainda um monte de filo para a gente ver. E esses organismos, eles vão possuir celoma. Eles vão possuir o quê? Cavidade no corpo. Então, eles estão desse ramo aqui para cá, que vão ser os próximos filos que nós vamos estudar nas próximas unidades. Então, agora vamos entrar no nosso filo, né, de estudo, no nosso filo plateumintes. Bem, aqui ó, a gente já começa com várias figuras, mostrando aí diferença, então, de formas, de cores, de modo de vida. Uma das características principais dos plateumintes é que eles possuem o corpo achatado, tá? Então, notem como é o corpo aqui, ó, dessa planária, ó, é um corpo achatado. E esse achatamento ocorre no sentido dorso-ventral. Então, ó, ele é como se fosse uma folha, ele é bem achatado, tá? Característica de plateumintes. Inclusive, a gente vai ver aí que é o que dá o nome ao grupo. Então, eles são triblásticos, como nós vimos, né? Possuem lá ectoderme, endoderme e a mesoderme e não possuem cavidade, ó. Notem que essa parte aqui está toda preenchida por células, tá? Então, eles não têm cavidade. Ah, professora, e essa parte branca que eu tô vendo aqui? Isso aqui é a cavidade do intestino, não é uma cavidade do corpo, tá? Então, aqui é o intestino. Eles também têm, então, a simetria bilateral, que nós vimos que todo mundo vai ter, tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho mais da simetria bilateral e nos próximos grupos eu só vou falar simetria bilateral, que vocês já vão saber o que é. Bom, a simetria bilateral, ela proporcionou aos indivíduos o desenvolvimento de músculos, tá? Músculos longitudinais e músculos oblíquos. O que essa musculatura implica, então, no modo de vida desses organismos? Vamos lembrar lá. Porífera tem músculo? Não, tem nem tecido. Quinidário tem músculo? Não. Quitenófora tem músculo? Não. Aqui a gente tem músculo. Como era o modo de vida daqueles organismos que a gente viu até agora? Ou eles eram sésseis, ou eles eram planctônicos, que ficavam lá na flor da água, né? E iam conforme a maré levando eles. Aqui, quinidária consegue fazer uma movimentação por jato-propulsão, mas não tem exatamente músculo, e nós vimos que a hidra, ela tinha lá o início de uma musculatura, mas aqui nós já temos um músculo mais organizado, tá? Então, os organismos dos plateumintes, eles têm musculatura, então isso quer dizer o quê? Que eles já conseguem se locomover.
de uma maneira, né, um pouco mais eficiente, né? Não são corredores natos, mas eles conseguem se locomover ali no local onde eles habitam. Os músculos longitudinais, então, vai favorecer a movimentação dele para frente, e os músculos oblíquos favorecem a movimentação nele, né, na contorção do corpo. Então, eles conseguem se contorcer, né, e assim, talvez, mudar ali a rota em que eles estão andando. Aqui, só para falar novamente, então, características de plateumintes são as celomados. Já falei lá no início. Então, olha só essa figura, ela vai mostrar, então, uma comparação com os outros tipos que nós vamos ver. Os plateumintes são acelomados, mas nós vamos ver também pseudocelomado e celomado. Então, notem que aqui no pseudocelomado, ó, essa parte escura aqui, o que é isso? É a cavidade, tá? Então, essa cavidade aqui, que nós vamos ter lá nos nemateumintes, ela é chamada de uma pseudocavidade, por quê? Porque essa cavidade ela não está toda revestida pela mesoderme. Então, nota que laranja é a mesoderme. Então, aqui a gente tem mesoderme. Circulando aqui o tubo digestivo tem mesoderme? Não, não tem mesoderme. Então, se não tem mesoderme, é pseudocelomado. Já aqui, nos celomados, né, a gente tem a cavidade, ó, essa parte escura aqui, e notem que a mesoderme, ela reveste toda essa cavidade. Então, ela está revestindo aqui o tubo digestivo e também está revestindo aqui essa parede do corpo. Então, esses são os celomados, que vai ser, né, de anelídeo para frente. Anelídeo, molusco e filoartrópoda. Então, os plateumintes são protostômios, né? Essa primeira abertura aqui, o blastóporo, vai originar o quê? Isso mesmo, organismos que são protostômios originam a boca. Uma característica que eu falei para vocês, que a gente começa a ter, né, a partir desse grupo, é a cefalização. Então, aqui a gente vai ter o que já nos plateumintes? Nós já vamos ter, então, a formação de um sistema nervoso mais organizado, tá? Lembra que a gente tinha lá nos cnidários uma rede nervosa difusa em toda a parte do corpo? Aqui ele já está mais organizado. Então, a gente vai ter um sistema nervoso do tipo escada, tá? Então, esse sistema nervoso, ele tem aqui um par de gânglios. O que são gânglios? É a junção de várias células nervosas, né? Que vão servir ali para gerar estímulo. Então, aqui a gente tem um par de gânglios, que estão localizados na região anterior, na região da cabeça. E destes gânglios vão partir dois cordões longitudinais, tá? Então, aqui nós temos os dois cordões longitudinais que estão ligados, então, por comissuras transversais. Esse, então, é o sistema nervoso em forma de escada. Eu trouxe essa imagem, então, para a gente ver aquela divisão em planos que eu falei que agora, né, com a simetria bilateral, a gente consegue dividir, então, em plano anterior e posterior, dorsal e ventral, né, direita e esquerda. Então, na região aqui anterior, a gente tem, então, a região que seria a região da cabeça, tá? A região no qual vai estar localizado a boca e órgãos de sentidos, como olhos, ocelos, antenas e órgãos que são químicos receptores. Na região posterior, então, a gente vai ter a localização dos órgãos genitais e também de órgãos excretores. Quando a gente divide ele em dorsal e ventral, na região dorsal é a região das costas, né? E na região ventral vai ser a região onde está localizado os órgãos vitais. Bem, então, só vamos lá de novo, só para a gente recapitular as características gerais do filo plateumintes. Como eu disse, plat, né, o nome do filo, refere a uma característica deles. Plat vem de achatado e eumintes são vermes, tá? Então, tudo que vocês verem com eumintes está relacionado a vermes. Então, são vermes achatados. Possuem o corpo achatado dorso-ventralmente, simetria bilateral, são triblásticos, acelomados e protostômicos. Bom, com relação ao sistema digestório, eles têm um sistema digestório incompleto, tá? Na qual eles vão ter boca, mas eles não têm ânus, e a gente vai estar vendo mais pra frente isso. E é uma classe, que é a classe cestoda, o sistema digestório é totalmente ausente. E eles têm camadas musculares bem desenvolvidas, como eu falei para vocês. O sistema excretor deles é um sistema que nós chamamos de protonefridial, tá? Na qual esse sistema excretor, a gente vai ver, ele vai ter mais uma função de osmorregulação do que uma função realmente de retiradas excretas. Eles têm uma ausência de sistema circulatório e respiratório.
como eles têm a ausência desses sistemas, como vocês acham que acontece, então, as trocas gasosas e a difusão aí dos nutrientes? Quero essa resposta, tá? Então, os indivíduos, eles vão variar de 1 milímetro, tá? Podendo chegar até metros. E a maioria, ela vai ter ali de 1 a 3 centímetros. Apresentam indivíduos, no geral, o filo apresenta indivíduos tanto que são parasitas, quanto são organismos de vida livre, organismos que vivem em ambiente sem parasitar ninguém. E eles apresentam, então, o tegumento sincicial, ou neoderme. E eu vou estar falando para vocês disso um pouquinho mais lá na frente, o que seria esse sincício. Bem, o filo Plateumintes está dividido em 4 classes: tubelária, monogênia, tremátoda e cestoda. E nós vamos ver, então, todas essas classes. A maioria, ela é marinha, mas nós também temos organismos que são dulcícolas e organismos que são terrestres. E as planárias, né, elas vão estar restritas a lugares úmidos, porque elas precisam ainda da umidade ali para sobreviver. Os organismos da classe monogênia, tremátoda e cestoda, eles vão ser todos parasitas. Então, o ciclo de vida deles é sempre dentro de algum hospedeiro. E o monogênia são ectoparasitas. Tremátoda e cestoda são endoparasitas. Ectoparasitas, organismos que ficam localizados, parasitas, né, do lado de fora do hospedeiro. E endoparasitas, do lado de dentro do hospedeiro. Bem, aqui é uma figura só para mostrar para vocês, então, né, como eles possuem essa musculatura lisa bem desenvolvida. Então, olha só, a musculatura aqui, ó, longitudinal, tá? Ó, musculatura dorso-ventral, musculatura circular. O tegumento dos endoparasitas é resistente ao sistema imunológico do hospedeiro. Lembra que eu falei que eles têm a epiderme sincicial? O que é uma epiderme sincicial? O que é um sincício? Geralmente, as células, elas estão organizadas dessa maneira. A gente tem uma célula, né, juntinho da outra célula aqui, né, essa bolinha do meio é o núcleo. As células, elas têm várias estruturas que podem, né, ajudar ela a se fixar na outra célula para ela ficar bem juntinha. Mas notem que mesmo que a gente tenha estruturas que façam essa fixação, ó, a gente às vezes ainda tem abertura e algumas substâncias podem passar, então, por, né, entre essas células. Acontece, né? Algumas substâncias podem. Já numa epiderme que é sincicial, olha o que acontece. As células, elas são assim, ó. Elas se juntam. A gente não tem divisão de célula. A gente tem, então, um aglomerado de célula, tá? Com os núcleos estão dispersos aqui nessa matriz. Então, notem que nessa maneira, o conteúdo, ele não consegue passar por aqui. E isso vai ser importante por quê? Se eles são endoparasitas, eles vivem aonde? Eles podem estar dentro do sistema digestivo de alguns hospedeiros. E com isso, eles têm que suportar, eles têm que viver ao suco digestivo, né? Que é altamente digestivo e poderia estar quebrando ali essa pele. Mas com uma epiderme sincicial, eles conseguem sobreviver a essa condição. Essa epiderme, então, vai promover maior resistência, tá? Bem, vamos falar então da nutrição e digestão. No geral, eles têm um sistema digestivo incompleto, como eu disse. Então, eles têm boca, tá? Mas não tem ânus. Eles vão ter boca, faringe e intestino. Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver aqui, ó, a região da boca, ó. Essa parte compridinha que a gente tá vendo aqui é a faringe, que é uma faringe que a gente fala que é protátil, ó. Aqui é a faringe, tá? Boca é a aberturinha, essa parte compridinha é a faringe. E tudo que vocês estão vendo aqui em marrom é o intestino. No geral, as planárias, elas são carnívoras e vão se alimentar de pequenos crustáceos, pequenos outros vermes, como os outros nematóides e insetos. As planárias, elas prendem suas presas com a extremidade do corpo, vão enrolar ao redor da presa, elas vão estender a faringe, tá? Liberar ali enzimas em cima daquele alimento, a digestão extracelular, ela vai se iniciar. E quando aquele alimento já estiver ali digerido, né, ela vai sugar pela faringe, né, o alimento ali em quantidades menores, e essa digestão vai continuar, então, dentro do corpo dela, né, vai continuar ali intracelular. Então, aqui, ó, nós temos ali o sistema digestório. Ó, essa abertura aqui é a boca, que é por onde a faringe, ela é projetada, tá? Então, é uma faringe protátil.
E aqui, ó, vocês conseguem visualizar, né, as ramificações do intestino. Ó, vou aproveitar essa figura aqui, que ela é bem bonitinha, pra gente falar, então, também dos ocelos e a aurícula, tá? Lá no sistema nervoso a gente vai estar vendo, então, mas notem, então, a presença aqui dos ocelos e da aurícula. Com relação à excreção e à osmorregulação, a excreção, ela vai retirar os fluidos do corpo, enquanto o sistema de osmorregulação vai controlar o balanço da água. O que que é isso, né? Geralmente, os sistemas osmorreguladores, eles são mais frequentes em animais que são ducícolas. Por quê? Porque a gente tem um gradiente de concentração. O ambiente do ciclo, né, a água é uma água doce, ela não tem soluto, e o indivíduo, né, dentro do corpo dele vai ter soluto. Então, o que que acontece? A água, ela tende a entrar no corpo do indivíduo, né, e se entra muita água, pode causar ruptura. Então, o sistema osmorregulador, ele vai controlar esse balanço. Então, tá entrando muita água, ele vai começar a tirar a água que está ali em excesso. Com relação à excreção, os plateumintes, eles têm um sistema de protonefrídeo. Esse sistema de protonefrídeo, eu vou mostrar numa figura para vocês, ele pode ser usado, então, para fazer a excreção. Bem, com relação ao sistema nervoso, né? Como eu disse, ele é um sistema em forma de cordas, vão possuir gânglio cerebral e 2 cordão nervoso. Eles possuem também os ocelos, né? Que eu mostrei para vocês ali, ó. Aqui a gente também tem a localização dos ocelos. O que os ocelos fazem? Os ocelos, eles não são olhos. Eles não vão conseguir capturar a imagem, formar a imagem. Mas eles são sensíveis à luz. Então, eles conseguem capturar a presença da luz, né? Então, eles sabem ali se é dia ou noite, por exemplo. Eles também têm estatocisto, que vão ajudar eles no equilíbrio, né? E eles também têm os órgãos quimiorreceptores, que são as aurículas. Então, as aurículas, elas são tanto mecanorreceptores como quimiorreceptores. Com relação à reprodução, os plateumintes, eles fazem, então, a reprodução tanto assexuada quanto assexuada. A reprodução assexuada, ela vai ocorrer, então, quando acontece ali uma fissura, né, o corpo é lacerado por algum motivo, e aí as duas partes elas vão se regenerar, formando, né, 2 indivíduos. Quase todos os indivíduos de plateumintes, eles são monóicos, né, eles são hermafroditas. Mas, mesmo sendo hermafroditas, a maioria pratica a fertilização cruzada. Então, a gente vai ver ali na planária, eu vou mostrar melhor o que isso significa. Nos organismos de vida livre, né, nas planárias, eles têm desenvolvimento direto, e já nos parasitas, né, nas outras classes, eles têm ali desenvolvimento indireto com a formação de larvas em hospedeiro intermediário. Então, aqui é o cladograma que a gente tem das classes do plateumintes. Esse cladograma aqui é do Brusca e Brusca, que é daquele livro Zoologia de Invertebrados, bem conhecido. Bom, então, como eu disse, eles têm 4 classes: tubelária, tremátoda, monogênia e cestoda. Tubelária são os organismos de vida livre. Notem que aqui a gente tem o subfilo Neodermata, tá? Neoderme ou epiderme sincicial, né, quer dizer a mesma coisa. Lembra que eu mostrei para vocês o que seria o sincício? Então, quem tem sincício? São os organismos que são parasitas. Então, daqui para frente, todo mundo tem sincício, epiderme sincicial, tremátoda, monogênia e cestoda. Agora a gente vai falar só sobre a classe tubelária, só sobre as planárias, tá? São organismos, são vermes de vida livre, elas podem variar de 5 milímetros a 60 centímetros, elas podem ser marinhas, ducícolas ou terrestres, e elas são bentônicas, né? Se elas são marinhas e ducícolas, elas vão viver no fundo ali de rios e oceanos. E a boca está localizada na parte ventral, tá? Então, a boca não está localizada na região anterior, está localizada na região ventral. Lembra que a gente viu lá a boca bem no meio do corpo? Então, bem na região ventral. Então, aqui, né, uma fotinho aí, essa aqui é uma figura clássica da planária, tá? Então, aqui nós conseguimos ver toda a morfologia externa da planária. Então, a gente viu os ocelos, a gente já sabe a função deles, nós vimos a aurícula, tá? Essa aqui é a região dorsal, essa é a região ventral, com a boca localizada aqui, e aqui nós temos um poro genital, no qual nós expulso ali, por exemplo, os gametas, os espermatozoides. E aqui a gente tem a faringe protaída. Ela tá lançada ali para fora, ela é uma faringe protátil, né? Então, ela regride também para dentro do corpo. Toda essa partezinha que vocês estão vendo escura aqui, o que que é isso? Intestino, tá? Então, o intestino é altamente ramificado.
Então, eu já falei para vocês como que acontece a digestão dela, né? Ela se enrola ali no alimento, libera enzimas pela faringe, ou começa a ocorrer a digestão extracelular, ela vai sugar aquele material na qual vai terminar ali a digestão intracelular. No geral, as planárias são carnívoras, né? Se alimentam de pequenos organismos, como crustáceos, nematóides. Com relação à excreção e osmorregulação, é a mesma coisa que a gente viu. Então, geralmente, ela acontece mais em organismos que são dos ciclos, tá? Porque, né, na água doce, os invertebrados, eles são hipertônicos. Então, a concentração do corpo dele é maior do que a concentração da água. Então, para regular essa concentração, a água, ela vai tender a entrar dentro do corpo daquele organismo. Eles têm ali, né, os protonefrídeos para fazer a excreção. O protonefrídeo dele, então, ele tem uma célula que é chamada aqui de célula-flama, na qual essa célula é uma célula ciliada e vai ajudar, então, aqui a entrar, né, os resíduos, as excretas, e após entrar aqui por essa célula-flama, esse líquido, né, essas excretas são passados aqui pelo canal excretor, que vai ser liberado pelo poro excretor. A reprodução das planárias, então, acontece tanto de maneira sexuada quanto assexuada. Na maneira assexuada é por fissura, né? E aí vai ocorrer a regeneração das partes que foram cortadas, tá? Na sexuada, os organismos são hermafroditas, ocorre a troca de espermatozoide. Então, eles vão se juntar pelo poro genital, vão trocar espermatozoide e os dois saem fecundados. Dos ovos que elas põem, já vão eclodir planárias pequenininhas. Então, eles têm um desenvolvimento direto. Eles não têm a presença de larva. Bom, então agora a gente viu ali, né? A planária, a gente já viu bastante coisa dela. Vamos entrar agora na classe tremátoda. Os tremátodes, eles são endoparasitas de vertebrados. Bom, então eles vão viver dentro do corpo dos vertebrados, parasitando ali, retirando ali os nutrientes daquele hospedeiro. Eles possuem uma forma foliácea, né? Plateumintes são achatados dorsoventralmente, então eles possuem ali uma forma bem fininha de folha e são providas de estruturas que vão auxiliar a segurar ali no hospedeiro, né? Então, uma ou mais ventosas. O sistema digestivo deles é simples, eles têm faringe, esôfago e intestino e eles não possuem ânus. Tanto aqui quanto lá nas planárias, né? Eles não possuem ânus. Então, por onde eles vão eliminar aquilo que não é utilizado? Eu esqueci de falar lá nas planárias, né? Sistema digestório incompleto, não possui ânus. Então, por onde que eles eliminam? Aquilo que não foi totalmente digerido? Pela boca, tá? E esses organismos, então, eles vão possuir algumas adaptações ao parasitismo, né? Que é o modo de vida dele. Eles vão possuir ali glândulas que vão produzir o material de encistamento, que é para produzir ali um cisto, que é para ele conseguir sobreviver, órgãos de adesão como ventosas e ganchos, e eles têm uma grande capacidade de reprodução, que praticamente todos os parasitas têm. Então, aqui nós temos um representante clássico aqui da classe tremátoda, tá? Aqui nessa região superior, nós temos as ventosas, tá? Esses organismos, eles são hermafroditas, né? Eles são monóicos, então eles vão ter tanto o aparelho reprodutor masculino, ó, testículos, quanto o feminino, ó, útero com ovos já, tá? Então, como que acontece a reprodução? Eles têm aqui uma bolsa de cirro que vai unir dois ductos deferentes. Esses ductos, né? Os receptáculos seminais, eles vão receber os espermatozoides, que são adquiridos ali pelo parceiro quando acontece ali a troca de gametas. Os espermatozoides, eles vão ficar armazenados na vesícula seminal até que o parceiro ele produza o óvulo. Quando ocorrer ali a produção do óvulo, o óvulo e o espermatozoide, eles vão se encontrar na região aqui, ó, do ovário, tá? E vai ocorrer a fecundação e a formação dos ovos, que são eliminados pelo poro genital, que está próximo aqui à bolsa do cílio. Bem, então dentro da classe tremátoda, agora a gente vai ver a subclasse Digynia, tá?
Esses organismos, eles apresentam um ciclo de vida complexo com hospedeiro intermediário, então eles vão ter lá um molusco como hospedeiro intermediário e um vertebrado como hospedeiro definitivo. Eles parasitam quase todos os tipos de vertebrados e eles vão habitar tubo digestivo, sistema circulatório, trato urinário e trato reprodutor ali do vertebrado. Primeiro eu vou falar para vocês sobre o ciclo de vida dos gigíneos. Bom, então a gente tem as larvas que passam ali do hospedeiro definitivo pelas excretas, né, eliminado pelas fezes, e elas têm que alcançar a água para desenvolver. Então, quando a gente tinha umas situações muito antigas, né, na qual a gente não tinha o saneamento básico, e as pessoas não tinham locais adequados para fazer as necessidades, né, como por exemplo o cocô, então, quando isso acontecia, né, o indivíduo estava ali contaminado, ia acontecer perto da água, por exemplo, estou falando do ser humano, né? Quando essa larva, ela alcançava a água, o que ia acontecer? Ia eclodir uma larva livre nadante, que é chamada de miracídio. Então, do ovo, a gente vai ter ali uma larva do tipo miracídio. Esse miracídio, ele vai penetrar no tecido dos moluscos e vai se transformar em esporocistos, tá? Então, é o segundo modo de vida dele. O esporocisto, ele vai se reproduzir assexuadamente. O que isso quer dizer? Que a gente tem um esporocisto que vai se reproduzir formando, sei lá, um monte, né, de esporocistos. Esse esporocisto, eles continuam se desenvolvendo, continuam crescendo, e assim eles formam o que nós chamamos de rédeas, e as rédeas se reproduzem também assexuadamente, formando mais um monte de rédeas, continuam se desenvolvendo e vão formar as cercárias. Tá? Então, a gente tem miracídio, que se desenvolve em esporocisto, reprodução assexuada, formando rédeas, reprodução assexuada, formando cercárias. A cercária, ela vai sair do caramujo e vai penetrar diretamente ali o corpo do hospedeiro definitivo ou vai incistar na vegetação. Eu vou dar um exemplo para vocês de um tremátodo, que é o tremátodo do fígado humano, que é o Clonorchis sinensis. Então, esses vermes, eles têm de 10 a 20 milímetros, possuem ventosa tanto na parte oral quanto na parte ventral. O tubo digestivo deles, eles têm ali faringe, esôfago e intestino, tá? Excreção por protonefrídeo e em torno de 80% do corpo do tremátodo é voltado para a reprodução. Então, aqui, ó, olha só, ovário, testículo, ó, receptáculo seminal, vesícula seminal, vaso deferente, praticamente todas essas estruturas que nós estamos vendo aqui é uma estrutura da reprodução. Aqui são a ventosa oral e a ventosa ventral, tá? Esses organismos são hermafroditas, então eles têm aqui os dois sistemas reprodutores. Bem, então como que acontece? Então olha só, aqui, né, a gente tem ali o hospedeiro, né, eliminando lá as excretas, né, com o ovo, tá? Então, o ovo vai se desenvolver em miracídio, né? Alcança a água e se desenvolve em miracídio. Esse miracídio penetra aqui no corpo de um molusco e vai se desenvolver em esporocistos, que se reproduzem assexuadamente, que se desenvolvem em rédeas, que se reproduzem assexuadamente, saem do corpo do molusco, se transformam ali, né? Continuam se desenvolvendo, se transformam em cercária e elas podem entrar dentro de um corpo de um outro hospedeiro, como por exemplo aqui tem cisto ali na musculatura do peixe, né? E assim a pessoa que se alimenta ali do peixe está adquirindo esse tremátodo. E agora eu vou dar um exemplo para vocês, um tremátodo do sangue, que é o xistossoma. Bom, eles se diferenciam-se dos outros tremátodos porque eles são dioicos. Então, eles não são hermafroditas, eles não são monóicos. A gente tem um indivíduo que é o macho e um indivíduo que é a fêmea. Os machos, eles são mais largos e possuem ali um sulco ventral, eles possuem uma cavidade ventral que é chamada de canal ginecofórico, né? E a fêmea vai se alojar dentro desse canal. E ele também tem ali ventosas ventrais. Então, aqui, ó, a gente tem o macho, ó, com as ventosas, e aqui a fêmea, que ela é muito mais fina, né, muito mais delgada e comprida, e ela se aloja dentro do canal do macho. Então, aqui a gente tem, né, eles dentro aqui do corpo do hospedeiro, esse hospedeiro, ele elimina ali fezes contaminadas, o ovo, ele passa para as fezes e vai eclodir na água, a água se transforma ali em miracídio, miracídio, né, vai encontrar um molusco, vai se transformar em esporocisto, né, esporocisto,
Então, aqui no caramujo, né, os esporocistos, eles vão se desenvolver e vão sair aqui do corpo do caramujo como cercária. As cercárias vão penetrar e perfurar a pele do humano, assim habitando o novo hospedeiro vertebrado. Agora a gente vai falar então da classe dos monogênios, tá? São todos parasitas e eles são principalmente de brancas e superfícies externas de peixes, né? Então podem ser ectoparasitas. O ciclo de vida deles é direto, com um único hospedeiro. Do ovo, a gente vai eclodir ali uma larva ciliada. A larva dos monogênios, ela é chamada de oncomiracídio, tá? E ela vai se fixar, então, no hospedeiro. Esse oncomiracídio, ele possui ganchos na parte posterior e ele é chamado de obstaptor. Então, olha aqui, ó, a gente tem um obstaptor, que são os ganchos que tem lá no oncomiracídio, que vai se fixar ali no hospedeiro e vai se desenvolver. Bem, chegamos agora na classe do cestoda. Essa classe é uma das mais conhecidas, tá? Porque é a classe das tênias, a classe das solitárias. E o corpo da tênia, ele é composto por escólex, que é uma estrutura, né? Essa estrutura anterior, que tem ganchos e ventosas, que são utilizados para fixação, e as proglótides, que é o que a gente tem abaixo, então, aqui da escólex, que vai ser unidades reprodutoras. Vou mostrar para vocês, então, essas escólex. Olha aqui, ó, essa figura que a gente tem aqui de um microscópio eletrônico, que a gente consegue ver certinho os ganchos, tá? E aqui as ventosas. As tênias, elas não possuem sistema digestivo. Então, dentro do grupo dos plateumintos, aqui na classe cestoda, as tênias, elas não possuem sistema digestivo, tá? Elas possuem músculos bem desenvolvidos. E por que que elas não têm esse sistema digestivo? Porque como elas já estão lá dentro do corpo de um parasita, elas já sugam tudo que está totalmente digerido. Então, elas não têm a necessidade de um tubo digestivo, porque o hospedeiro já faz a digestão por ela. Elas possuem a superfície do corpo coberta por diminutas terminações semelhantes a microvílos, e esses microvílos, né, que são microvílos, as microvilosidades, né, então microvílos como se fossem vários pelinhos assim, ó. Essas microvilosidades, elas aumentam a superfície de contato e assim eles conseguem absorver mais o nutriente. Lembra que ela não tem boca, então o nutriente que passa para dentro do corpo dela é através da pele, através do tegumento. Não existe cabeça, tá? A gente tem a região do escólex, que é um vestígio da região anterior. A gente não tem uma região com ocelo, com aurícula, com boca, não, tá? A gente tem apenas uma região com ganchos ventosas, que é chamado de escólex. Então, aqui, ó, essa é a região do escólex. Abaixo aqui da região do escólex, a gente tem tudo isso aqui, ó. Cada quadradinho desse que vocês estão vendo aqui, ó, são chamados de proglótide, tá? E a cadeia de proglótides, né, todas essas proglótides juntas, é chamada de estróbilo. Então, se vocês verem em algum local, o corpo da tênia é dividido em escólex e estróbilos, tá bom. Por quê? O que é o estróbilos? É a cadeia de proglótides. Bom, então, aqui abaixo do escólex, a gente tem uma zona germinativa, que é uma zona onde novas proglótides vão ser adicionadas. E à medida que essas proglótides elas vão se diferenciando na zona germinativa, né? Cada proglótide individual vai avançando, né? Quando a gente vai ter ali uma adição de nova proglótide, as proglótides que estavam aqui vão avançando no corpo, tá? Avançando ali na parte posterior do estróbilo, e as gônadas elas vão começar a amadurecer. Como que acontece então a reprodução aqui das tênias? Bom, pode ocorrer a autofertilização ou a fertilização cruzada quando acontece dois indivíduos. Bem, então se a pessoa tem uma única tênia no corpo dela, o que pode acontecer? Ela mesma pode se autofecundar e gerar ovos ali, tá? Cada proglótide, ela vai conter tanto o sistema reprodutor masculino quanto o sistema reprodutor feminino. Uma coisa que acontece nas tênias é a fertilização cruzada. Como que isso acontece? A tênia, ela pega uma proglótide que está lá embaixo, né, no final do corpo dela e dobra, né? Quando acontece essa dobra, então, uma proglótide troca de gameta com a outra proglótide e assim acontece a fertilização cruzada entre as proglótides, mas no mesmo indivíduo, tá? Aqui, então, olha só uma fotinho que a gente tem das proglótides, tá? Então, ó, aqui, ó, a vagina, poro genital, que é onde os ovos são expulsos, ó, testículos, útero, ovário, ducto espermático, tá? Então, depois que acontece ali a fecundação, os ovos são expulsos aqui pelo poro genital. E aqui, ó,
uma proglótide cheia de ovos para ocorrer a expulsão. Vamos falar agora, nós temos dois tipos de tênia, a tênia saginata e a tênia solium. A tênia saginata, ela é conhecida como a tênia da carne da vaca, tá? Mas vive, quando adulta, no intestino dos seres humanos. Essa tênia, né, a tênia saginata, ela pode alcançar até 10 metros. Ela pode ser constituída por até 2.000 proglótides que estão grávidas, né? E são liberadas ali pelas fezes, os ovos delas, e geralmente elas rastejam para fora da massa fecal e permanecem na vegetação até que aquele ovo ali seja ingerido pelo gado. Bom, vamos ver então o ciclo de vida da tênia saginata, da tênia da carne da vaca. As larvas do tipo oncosfera, quando elas estão ali na vegetação e são engolidas pelo gado, elas vão eclodir, tá? Dentro do corpo da vaca ali. E elas vão usar os ganchos para quê? Para perfurar a parede do intestino. Quando elas perfuram a parede do intestino, elas vão cair na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, elas alcançam a musculatura, onde elas vão se incistar, tá? Formar essa estrutura aqui, que é um cisto. Quando elas incistam, né? Aqui, ó, elas atingiram a musculatura e incistam, elas são chamadas, então, de cisticerco. Então tá, ela entrou ali no corpo da vaca, atingiu a musculatura e incistou. Como que acontece a infestação, então, por exemplo, do homem, né? A transmissão para o hospedeiro definitivo pode ocorrer através da carne mal cozida ingerida. Então, quando a gente não tinha ali um sistema sanitário eficiente, era muito comum as pessoas adquirir vermes comendo carne mal cozida, né? Porque essa carne tinha o cisticerco. Esse cisticerco, pensa que esse cisticerco é uma estrutura para esse verme conseguir sobreviver a situações totalmente inadequadas, tá? Como altas temperaturas, né? E aí, se você não cozinha carne de maneira adequada, esse cisticerco ele continua sobrevivendo, e aí a pessoa vai lá, come aquela carne mal cozida. O cisticerco, então, ele vai cair ali no sistema digestivo do hospedeiro definitivo e continua o desenvolvimento dele, né? Ele se aloja ali no sistema digestivo e continua o desenvolvimento dele. Bem, agora eu vou falar para vocês sobre a tênia solium. A tênia solium, ela é conhecida, né, como a tênia do porco, né? Como o verme do porco. Ele vive no intestino delgado dos seres humanos e os jovens nos músculos de porco. Os ciclos de vida deles são semelhantes, tá? Porém, a tênia solium ela é mais perigosa que a tênia saginata. Então, olha só. Então, aqui a gente tem, né? Ó, humanos vão ingerir carne de porco crua ou mal cozida, contendo cisticerco. Lá no intestino, o cisticerco eles vão se amadurecer, formando, então, adultos e ligando a parte do escólax ali no intestino. Esses vermes adultos vão produzir as proglótides, né, que vão tornar-se ali, reproduzir, né, e ter um monte de ovos, e esses ovos, eles vão ser liberados ali nas fezes. Então, quando esses ovos ou as proglótides, eles são transmitidos nas fezes do hospedeiro, olha só, então aqui a gente tem as fezes, né, com as proglótides, com o ovo, e aqui a gente tem o porco, tá? O que que acontece, então, aqui? Porcos ou humanos, eles são infectados pela ingestão dos ovos embrionários ou das proglótides. Bem, quando isso acontece, então, no porco, como que acontece igual lá na vaca, né? O porco vai adquirir ali o cisticerco, esse cisticerco, ele vai se desenvolver na musculatura, tá? E ele fica ali por um tempo, ele fica ali encistado na musculatura, e depois o ser humano, ele vai ingerir aquela carne de porco mal cozida e adquire, então, o cisticerco, que vai cair ali no sistema digestivo e continua o desenvolvimento dele. Isso é o ciclo de vida normal. O que é perigoso, né? Mais perigoso ali que a tênia saginata. Por quê? Se esses ovos não passam pelo hospedeiro intermediário. Então, se ele não passa pelo porco, né? Se o homem adquirir o ovo, tá? E aqui vai ocorrer o que dentro do homem, né? Dentro do hospedeiro intermediário? A formação do cisticerco. Então, esse cisticerco, ele vai se desenvolver ali e vai alojar, então,
a musculatura. Porém, ele não necessariamente se aloja na qualquer musculatura da perna, do braço, né? Ele pode atingir órgãos, outros órgãos, como por exemplo o cérebro, que essa é a doença do porco, né? A gente tem ali várias pessoas, antigamente era mais comum, né? Algumas pessoas adquirirem. Por quê? Então, o cisto vai se alojar na região do cérebro. Quando a pessoa, ela já come a carne com cisto, ele já passou por esse ciclo de vida, né? Então, ele já formou o cisticerco, né? E ele vai se desenvolver no adulto. Tudo bem, ela toma ali um vermífugo, ela vai conseguir eliminar. Porém, se ela adquire o ovo sem ele ter passado por essa fase do cisticerco, o que acontece? Ele vai completar o ciclo de desenvolvimento dentro do corpo dele. E aí ele vai se alojar, então, na musculatura. E aí a gente tem vários danos que podem ser causados ao ser humano. Então aqui, ó, mais algumas fotinhos para vocês, ó, proglote de grávida, tá? Então cheia de ovos. Aqui, né, proglote de tênia. E aqui, ó, o cisticerco. Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, que a gente também tem solitária não só, né, ali hospedando porco, a vaca, né, o ser humano, a gente também tem solitária de raia. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês, desses indivíduos. E a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de fazer suas anotações, preencher o quadro lá comparativo de vocês e qualquer dúvida vocês me procurem.